Bem, gente, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de hebraico bíblico e instrumental, nessa nova modalidade aí do nosso Ser Forte. Então, essa será a nossa primeira aula, vamos tê-las até voltar à normalidade, podemos ter então a nossa aula presencial. Então, quero convidar você nesse período para que você não fique parado, também não perca o semestre letivo do nosso Ser Forte, por isso nós estamos aqui. Nossa primeira aula online aí do nosso curso de hebraico. Então, antes de mais nada, Shalom Aleichem. Como você já sabe, você responde Aleichem Shalom. Então, Shalom Aleichem. Acho que você já deve ter respondido por aí. Então, vamos lá, essa vai ser a nossa aula. A primeira coisa que eu quero pedir para você é o seguinte: desconecte-se. Tira aí teu celular de perto. Senta aí agora para assistir essa aula, ficar quietinho, paradinho, para que você possa realmente aproveitar esse período para estudar. Então, se você está sem tempo agora, se você está em algum lugar que não dá para assistir a aula, não dá para escrever, não dá para fazer exercício, então para esse vídeo e volta quando você tiver realmente tempo e que você possa se concentrar aí, então, na nossa aula de hebraico, certo? Então, desconecte, desliga aí tudo, desliga o seu... Não, se você estiver assistindo pelo celular, não vai desligar o celular, né? Mas, né, tira aí o WhatsApp, as notificações, Facebook, Twitter, Instagram, isso aí, tudo você tem que lançar fora nesse momento, que agora é a sua aula de hebraico. Já prepara sua água, seu café, o seu caderno. É muito importante que você esteja com o seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua borracha, para não ter desculpa de ter que levantar e ficar perdido aí, divagando e esquecendo da aula, tá? Então, em primeiro lugar, desconecta de tudo, tira as redes sociais aí de perto, senta aí com o seu cafezinho, o seu biscoito, a sua caneta e o seu caderno e nós vamos então estudar o nosso hebraico, beleza? Claro que toda vez quando nós estamos juntos de forma presencial, eu falo para vocês essa fórmula aí: 20 vezes 5 é maior que 50 vezes 2. Então, não se esqueça, para aprender qualquer língua, na verdade para aprender qualquer coisa, se não houver esforço, não houver dedicação, você não vai aprender, né? Então você só vai perder tempo. Então eu não quero que você perca tempo só assistindo essa aula, gastando aí um tempo precioso seu, que você podia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Então eu quero realmente que você aprenda. Então o que você vai fazer? Você vai estudar, né? Não adianta só assistir o vídeo, não adianta somente olhar a apostila uma vez na vida, outra na morte. Não, você tem que realmente sentar e estudar. Então, lembre disso aí, né? 20 minutinhos todo dia, durante 5 dias, é muito melhor do que 50 minutos durante 2 dias, fazendo tudo corrido, sem prestar atenção ou nada. Então, pega aí o seu dia, divide ele por 5, perdão, divide ele por 4, né? Quatro tempos aí de 5 minutos. 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutinhos ali no final da tarde, e antes de dormir mais 5 minutinhos, dando aquela olhadinha no hebraico, fazendo um exercício ou outro, fazendo uma transliteração, e aí eu tenho certeza que o teu nível de hebraico vai crescer bastante, certo? Em terceiro lugar, você precisa fazer os exercícios da apostila. Lembra da nossa apostila? Nós paramos ali na página 26, salvo engano, né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas da página 26 para frente, na verdade a apostila toda é bem intuitiva, você não precisa de muito esforço para entender o que está sendo dito ali. Por isso, eu vou te pedir, faça os exercícios da apostila. Toda vez que ela apresenta uma nova letra, ele manda reescrever várias vezes. Quando aparece lá uma palavra, ele manda escrever várias vezes. Então, faça isso. E de forma silábica, né? Vai escrevendo e vai falando, vocalizando cada palavra, cada letra. Né? E às medidas que as dúvidas forem surgindo, eu acredito que essa aula vai ajudar bastante. Mas se tiver outra dúvida, já sabe como me encontrar aí no WhatsApp, né? Você pode mandar o seu e-mail e a gente vai tentar responder a sua mensagem, beleza? Então vamos à aula de hoje. A nossa aula de hoje ela é baseada nesse livro aí, Gramática Instrumental do Hebraico, que é do Antônio Renato Gusso, da editora Vida Nova. Esse livro é muito bom, é excelente para quem quer aprender um pouco da gramática do hebraico, poder entender um pouco dos pormenores aí da Bíblia, da Bíblia não, da língua hebraica.
esse livro aí, ele traz essa ideia para a gente poder realmente entender um pouco melhor nosso hebraico. Então, se você puder, compre esse livro. Aqui na CPAD, em Porto Velho, você pode encontrar ele, eu não lembro o preço, mas tem ali na CPAD. Se não encontrar na CPAD ou qualquer outra livraria aqui de Porto Velho, peça ele pela internet, que vai chegar na sua casa. Ele é muito bom, então adquira. É muito bom ter na sua biblioteca aí a gramática instrumental do hebraico, beleza? Então vamos ao que interessa. Vamos ao nosso Aleph Beit. O que é o Aleph Beit? O Aleph Beit nada mais é que o nosso alfabeto. Então, quero só lembrar para você que antigamente as pessoas usavam os sinais, ou seja, uns desenhos para representar aquilo que ele chama, ou que nós chamamos hoje de letras. Então, anteriormente, as pessoas faziam aqueles desenhos nas cavernas, faziam desenho em pedras e até mesmo em argilas para representar o que hoje nós chamamos de letra. Então, o alfabeto hebraico, ele é bem diferente do português. Você já teve contato com o hebraico, então você já percebeu aí que o alfabeto ele é bem diferente. Primeiro porque ele não possui vogais. Ele é um alfabeto consonantal, ou seja, só tem consoantes. Ele é formado por 22 letras, que são as 22 letras básicas, nós vamos ver elas hoje, e algumas delas, em algumas ocasiões, elas podem ter ali algumas formas diferentes, e eu vou apresentar para você nessa aula todas as formas, né, do nosso Aleph Beit. Então grave isso aí. O Aleph Beit, o alfabeto hebraico, tem 22 letras, e algumas delas apresentam formas diferentes, e algumas delas, pelas formas diferentes, apresentam um som diferente. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre isso aí, sobre o Aleph Beit, as suas formas, as suas letras, e como a gente vai entender isso aí, tá bom? Vamos então a elas. A primeira letra do Aleph Beit, a primeira letra do alfabeto hebraico, você já conhece, é a letra Aleph. Então, repita comigo aí, ó, Aleph. Perceba que há essa diferença, né? A letra de imprensa e o que nós chamamos aí de letra de mão, né? Que seria aquela letra de escrita. Deixa eu só afastar minha cabeça um pouquinho para o lado aqui, que eu quero usar a canetinha aqui do aplicativo. Vamos ver se a gente consegue escrever aqui. Aí o que você vai fazer aí no seu caderno? Você vai fazer a mesma coisa que você já fez em aula. Você vai escrever, então, a letra Aleph algumas vezes. Então, como é que escreve a letra Aleph? Você faz um traço aí na diagonal, depois passa só mais um traço para cima, outro traço para baixo. Lembrando que eu estou aqui no mouse, né, do computador, então não tem aquela perfeição, mas também não tenta desenhar o Aleph igual você está vendo ele ali impresso. Por quê? Na verdade, isso aqui é o que nós chamamos de letra de imprensa, né? Então ela vai sair bonitinha, vai sair toda redondinha, tranquila, né? Isso aqui que nós temos aqui é a letra de mão, ou como a gente chama em português, né? A letra de forma aí, né? Então isso aqui é o que nós vamos fazer. O Aleph se escreve dessa forma. Vale lembrar que o alfabeto hebraico que nós estamos estudando aqui é o que é chamado também de alfabeto quadrático, ou seja, você deve imaginar aí um quadrado e é a letra que você está escrevendo, ele está dentro desse quadrado. Por isso que é chamado de alfabeto quadrático, né? O Aleph, então, aqui, ó, dentro desse quadrado. Obviamente, essa letra ela é diferente para a gente. Ela não diz nada, né? Quando a gente olha esse sinal gráfico, ele não diz nada para a gente. Por isso, a gente vai usar aqui o método de transliteração. O que é transliteração? Transliterar é só a representação gráfica de um caractere desconhecido para um caractere que eu conheço. Ou seja, esse símbolo aqui eu não conheço, mas eu posso transformar em algo que eu conheço para que me pareça mais fácil e também me dê um som, né, para essa letra no caso. Então a letra Aleph, em português, nós não temos nenhuma correspondente aí. Então nós não temos som para a letra Aleph. Nós vamos representar ela graficamente apenas com um apóstrofo, certo? Então toda vez que o Aleph aparecer, nós vamos apenas escrever aqui, então, esse apóstrofo. Quase não saiu, né? Então, a letra Aleph, ela não tem som, né? Parece para a gente um pouco estranho uma letra não ter som,
Mas eu quero te lembrar que no português nós também temos algumas letras que não têm som, né? Como algumas letras não, nós temos uma letra, né? Que é a letra H, né? Na palavra homem, a palavra hora, a letra H aparece ali, mas ela só está ali, ela não é pronunciada. E se eu escrever a palavra hora, a palavra homem sem o H, a palavra estará graficamente incorreta, certo? Então, da mesma forma do português, nós temos a letra Aleph, que não tem som. Lembra que eu falei para você que todas as letras eram representadas graficamente com alguma figura? O Aleph, ele era a ideia de um boi. Então, seria mais ou menos nesse sentido aí. Então, por isso que você está vendo aí no gifzinho aí, um boi, né? Porque o Aleph significa boi. Então, essa é a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Vamos lá, segunda letra do alfabeto, letra Bet. Bet. A letra Bet, ela significa ali casa e ela é transliterada, ou seja, o som da letra Bet é o som de B de bola. B de bola. Agora, eu quero que você preste atenção numa situação muito importante, porque, como eu falei, algumas formas da letra hebraica, elas sofrem variações e ao sofrer variações, ela pode também sofrer no som dela. Então a letra Beit, ela tem esse ponto dentro dela, que deixa eu aqui, tá aqui minha seta. Ela tem esse pontinho dentro dela que eu já falei para vocês, que ele se chama dagesh. Então toda vez que você tiver a letra Beit, olha como se escreve aí a letra Beit, ela vai ter esse pontinho no meio, dagesh, certo? Observe que o bait ele precisa ter esse traço aqui, porque se você fizer o bait dessa forma, isso não é bait, né? O bait ele precisa ter essa partezinha atrás da letra aqui, certo? Então, para que ele tenha o som da letra B, ele precisa então ter o dagesh dentro dele. Ele precisa ter esse pontinho. Então, a letra beit, ela vai vir com o som da letra B, ela só será se tiver esse dagesh dentro. Mas ela pode vir sem o dagesh? Pode. Então, se ela vem sem o dagesh, ela continua sendo a mesma letra, a mesma coisa. Ela vai mudar apenas o som dela, certo? Então, antigamente ali, naquela que nós vimos, ela tinha um dagesh. Agora ela não tem um dagesh. Quando ela não tem um dagesh, então ela tem o som de V, de bola. Então, para ficar mais fácil, a gente chama ela de Vet. Então, observe. Eu tenho aqui o Beit, que tem o som da letra B, certo? E eu tenho, então, o Vet, que tem o som da letra V, de vaca, certo? Uma dica muito simples aí é que o Beit, ele sempre inicia uma sílaba. E o Vet, geralmente, ele termina uma sílaba. É muito incomum encontrar o Beit no final da sílaba, né? No final da palavra, no caso. Mas é muito comum encontrar o Beit no início da sílaba e o Vet no final da sílaba. Então vai ficar muito mais fácil da gente decorar isso aí. Então, faça aí no seu caderno algumas vezes a letra Beit. No mouse aqui sai meio estranho, mas tenta fazer aí no seu caderno de forma bonita, Beit algumas vezes aí. Lembrando que no hebraico você escreve da direita para a esquerda. Então você vai começar lá no final do seu caderno, escrever a letra Beit, vai escrevendo a letra Beit até chegar na outra ponta aí. Repita esse processo várias vezes, porque isso vai te ajudar aí na coordenação motora, vai ficar muito mais fácil para você aprender, tá bom? Beleza? A próxima letra do Aleph Beit é o Gimel. Gimel. Então, é enrolado mesmo assim, o L aí do hebraico, que a gente vai ver daqui a pouco, ele é a língua lá no céu da boca. Então é Gimel, não é Gimel, é Gimel, certo? Como é que é o Gimel? Você pode fazê-lo... Deixa eu fazer mais embaixo. Você pode fazer um tracinho e na diagonal e puxar a perninha, né? Como se fosse um homenzinho lá. Isso aqui é o Gimel. Gimel significa camelo, certo? Então faça aí no seu caderno várias vezes a letra Gimel. Lembrando que o Gimel, ele tem esse som bem seco, igual a palavra gato. Nunca o Gimel vai ser pronunciado igual a palavra girafa ou geladeira. Então no hebraico a gente vai ter
Ga, ge, gi, go, gu. Nunca vai ter gi. Não tem ga, ge, gi, tá? Então é gi e ge. Não tem girafa, seria girafa. Não tem geladeira, seria geladeira, certo? Então lembra isso aí da letra G. É G de gi, não gi, tá? Não é gimel, gimel, não gimel. Então seria gimel. Lembra que quando estiver com gimel não tem o som de gi, mas o som de gi, tá? Gi, gimel. Seria essa a ideia aí. Então, escreva aí várias vezes a letra gimel, gimel. A próxima letra é a letra Dalet, que significa porta. Então, preste atenção na letra Dalet. A letra Dalet você vai fazer um traçozinho para cima, lembrando aí sempre do nosso quadrado imaginário, e um traço para baixo. Esse aqui é o Dalet. Observe que ele tem essa pontinha aqui passando, né, para que ele diferencie de outras letras. Então, isso aqui não é Dalet, é outra letra. Então, para ser Dalet, você precisa realmente passar essa pontinha aqui para que então seja a letra Dalet. O Dalet é muito simples, tem o som da letra D de dado. Então, faça aí no seu caderno a letra Dalet. Uma coisa muito interessante da gente observar do Dalet é que, se você pegar lá as vogais, né, fazer da, de, di, do, du, o Dalet, ele não vai fazer di, ele não tem di no hebraico, é di, né, como se a língua tivesse no meio dos dentes. Então é da, de, di, tá certo? Não é di, não existe di no hebraico, é da, de, di, do, du, certo? Lembra disso aí que eu vou cobrar mais tarde, quando nós estivermos lendo lá Sofonias, capítulo 3, verso 8, que nós vamos ler. E eu falei para vocês que se prepararem, que a gente ia ler até o final do semestre, né? Vamos lá, a próxima letra. A próxima letra, então, é a letra Re. Re. Perceba que o Re, ele tem um som um pouco aspirado, um Rzinho bem fraquinho, né? Apesar dele ser um H aqui na transliteração, mas não pense nele no H da letra homem, mas como se fosse o H da palavra inglesa, house. Né? Então ele é um Rzinho um pouquinho aspirado, ele não chega nem a raspar a garganta. Então é house. É como se fosse um sopro, assim, né? Um sopro um pouquinho mais forçado. A letra Re significa janela. Então faça aí a letra Re algumas vezes. Né? Você vai fazer um traço, né? Vai quase fechar o quadrado, mas observe que ele tem que ter esse suspiro aqui em cima. Você não pode fechar o Re dessa forma aqui, ó, tá bom? Por quê? O Re dessa forma aqui é outra letra. Né? Se você fizer isso aqui, você está fazendo outra letra, certo? Então faça o Re aí no seu caderno. O Re é dessa forma aqui. Então faça várias vezes aí para que você pegue a ideia do Re. Lembrando que ele é o som da letra H, mas do inglês, lá do house, tá bom? Esse H é um pouco mais aspirado aí, certo? A próxima letra rápido, rápido, mas você pode usar voltar, lembrar, refazer. Então, toda vez que apresentar uma nova letra para o vídeo, escreve aí várias vezes essa letra para você pegar tanto a coordenação motora também como o nome dessa letra. Então, quando você estiver lá escrevendo no seu caderno, você vai escrevendo vav, 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 vai escrevendo e vai falando para gravar a letra, para gravar a forma e também para ele ficar massificado aí na sua cabeça, certo? Essa é a letra Vav. A letra Vav significa prego, certo? O Vav, ele tem o som de V, ainda que aqui eu coloquei um V, né? Mas era para ser um W aqui, né? Transliterado com a letra W, né? Ele é transliterado com a letra W. É bom lembrar que esse Vav aqui, ele não vai ter o som, por exemplo, da nossa palavra wesleyana, né? Porque a gente usa aí o W mais como se fosse um U, né? Então, o Vav, ele sempre vai ter som de V. Então, não, se fosse escrito aqui transliterado com Vav, então seria Wesley, né? Não Wesley. Né? Então, lembre-se que o nosso W aí, ele tem sempre o som
de V mesmo, de vaca, tá? Então faça aí o VAV várias vezes. Olha, observe, preste atenção mais uma vez para você não errar quando estiver fazendo aí no seu caderno. Vamos imaginar aí no seu caderno, tá aqui, ó, a linha do seu caderno, e você tem, deixa eu até mudar a cor aqui, afastar minha cabecinha, vamos mudar a cor rapidinho aqui. Você tem aqui um quadrado imaginário, imagina aí o seu, não precisa desenhar um quadrado, mas imagina que você tem aí o seu quadradinho. Então, VAV, ele vai ser apenas essa cantoneira aqui, tá? Então, não faça o VAV desse jeito, que isso aqui não é VAV, isso aqui é outra letra, não tem nada a ver com VAV, tá? Não faça o VAV assim, porque a gente já viu que isso aqui é outra letra, isso aqui é o Dalet, tá? Ele não tem isso aqui, né? Não faça o VAV passando aqui também a linha do caderno, porque isso aqui também é outra letra, tá? Então, o VAV é só esse tracinho no começo, essa cantoneira e desce, tá? Isso aqui é o VAV, tá? Isso aqui não é VAV, isso aqui não é VAV, tá? Isso aqui não é VAV. O que que vai ser o VAV? Só o tracinho e desce, só o tracinho e desce. Isso aqui é o VAV, tá? Não esqueça desse detalhe, é muito importante que você faça a letra da forma que ela precisa ser feita. Por quê? Se você estiver aí fazendo no seu caderno, por exemplo, e começa lá a escrever o VAV dessa forma aqui, aí tem uma hora que você faz uma assim, depois tem outra hora que você faz assim. Você começa então a perceber que as letras elas vão mudando, certo? Então você não pode mudar essa letra, porque isso aqui é uma letra, isso aqui é outra letra. O VAV é isso aqui, certo? Tá? Então, observe que o VAV é só esse tracinho aqui. Tá? Não tenta inventar, não tenta fazer diferente. É só fazer o tracinho para o lado e descer. Tracinho do lado e descer. Lembrando que quando você está escrevendo hebraico, né, você tem a linha aqui de baixo, você tem, não precisa ser do tamanho da folha aqui do caderno, de uma linha a outra dessa, não precisa fazer desse tamanho todo. Né? Se você tem aí no seu caderno a sua linha mais ou menos desse tamanho, você pode fazer pequenininho aqui sem problema algum. A questão toda é, você tem que tentar fazer um parâmetro para quando você fizer outra letra aqui, por exemplo, o Aleph, que nós já vimos, fazer o Beit aqui, eles todos tenham a mesma altura, certo? Não pode ser feito assim, ó, o Vav desse tamanho, aí vem um Aleph aqui grandão, aí um Beit pequenininho, e depois vem um Dalet maiorzão aqui, não. Tem que tentar seguir um padrão. Lembra que nós falamos que o nosso alfabeto hebraico, que a gente está estudando aqui, é o alfabeto hebraico quadrático. Então, imagina que são vários quadradinhos, um do lado do outro, e você está seguindo uma forma, tá? Um padrão. Então, lembra aí, a letra Vav, transliterada com W, que tem o som de V. Sempre vai ter o som de V, beleza? Vamos, então, para a próxima letra. A próxima letra aqui, eu estou seguindo meu roteirinho aqui. A próxima letra é o design. Ele tem esse sonzinho mesmo, como se fosse uma palavra que nós usamos aí para quem faz esse trabalho com design mesmo, né? Então é design, com esse TZ mesmo, tipo uma abelhinha, design, tá? Não é só zine, não é só dine, é design, tem que fazer design, tá bom? Lembra de fazer isso aí. Design. O design, ele tem a transliteração dele com a letra DZ. Deixa eu só mudar a nossa cor aqui. Acho que branco vai ficar melhor. Então, você faz aí no seu caderno agora o design. Como é que você pode fazer o design? Faça um tracinho e um tiozinho em cima, mais ou menos assim. Não precisa ter essa pontinha que eu fiz nessa primeira aqui, não, tá? Um traço com um tiozinho assim em cima dele, tá? Esse aqui é o nosso design, né? Lembra lá nosso quadrado imaginário? Então, o design vai estar mais ou menos aqui no cantinho, igual o VAV, só que em vez de ser um traço e descer, você vai fazer um tio e descer, tá bom? Um tiozinho assim meio na diagonal e desce. Esse aqui é o nosso design, tiozinho, desce, beleza? A palavra design significa espada ou até mesmo cetro. Ele sempre, o design vai ter esse som de Z, né? Então, se eu colocar ali qualquer vogal A, E, I, ou vai ser Zá, Zé, Zi, Zó, Zu, né? Então, vai praticando aí, é Zá, Zé, Zé, Zó, Zu,
beleza? Esse é o design. Faça aí no seu caderno várias vezes. E olha, quando eu falo faça no seu caderno, não é para você ficar me olhando aqui no vídeo, tomando sua coquinha ou seu café aí sentado no sofá, não. É para pegar o caderno e fazer várias vezes. Várias vezes é mais de uma, tá? E é mais de 5. Então vai fazer pelo menos umas 20 vezes aí para ficar craque mesmo, principalmente no WhatsApp, manda e fala assim, ó, tô fazendo, tá? Beleza? Próximo, então. O que houve? Que beleza, olha aí. Ah, foi-se. A próxima letra é o hate. Perceba que nós vimos já uma letra parecida com o re, que é a letra re. E a letra re, olha, ela não raspa a garganta. Eu falo re, ela não encosta a garganta, não. Agora o hate, ele é gutural, ele vai gastar a garganta, ele, se tiver alguma coisa presa aí, vai sair, então toma cuidado, né? O hate, ele tem que raspar a garganta, ele raspa a garganta. Então toda vez que você for falar a palavra hate, você tem que lembrar, ele raspa a garganta, tá? Ele vai fazer tá bom? Então é ra, ré, re, ro, ru. Seria mais ou menos isso, raspando bem a garganta. A palavra rede, ela significa cerca, tá? Não fica olhando lá para a tartaruga caindo, não. Preste atenção na aula. Não fica olhando para a tartaruga, não. Olha para mim aqui. Ali é só para você saber o que significa o rede, certo? Rede. O rede, a transliteração dele também vai ser o H aí, mas diferente do house lá do re, que é bem mais suave, o hate, ele vai ter mais a ideia do J do espanhol, como na palavra Julios, ou Jesus, Juan, tá vendo? E no espanhol, o J lá do espanhol, ele é bem gutural, ele é raspado, tá bom? Então, não se esqueça, é hate, tá? Faça com a garganta, tá? Não é para puxar o que tá na tua garganta, não, é só, ele tem que dar aquela raspadinha. Eu sei que para nós, da língua portuguesa, é bem difícil a gente ter a ideia do hate, porque nós, no português, nós não temos a palavra ou a letra gutural, né? A gente não usa a garganta, nós usamos mais o nariz, a nossa língua é anasalada, e muitos lábios e línguas, né? Então a gente não usa muito a garganta para falar, mas essa é uma característica da língua hebraica, ela é muito gutural. A grande parte do hebraico é gutural, então vai usar bastante a garganta. Então, faça aí várias vezes o re. Lembra lá do nosso quadrado imaginário? Então, o re, ele só não vai fechar aqui embaixo, tá? Então, faça aí várias vezes. Lembrando que várias vezes é mais que uma e muito mais que 5. Tá? Não vai fazer só 5, não. Pare de preguiça e faça aí pelo menos umas 20 vezes a letra re, né? Rete. Né? Faça aí pelo menos 20 vezes. Pelo menos. Você pode fazer mais, né? Não seja servo inútil, não. Tem? Lembra lá da Bíblia? Fala que o servo inútil só faz o que é mandado. Então, seja com excelência e faça muito mais. Rede. E faça aí falando a letra. Eu sei que quem está aí do seu lado, que não está fazendo aula de hebraico com a gente, vai achar que você está meio doido aí, mas não se preocupe com isso, não. É para treinar mesmo. Então, vai escrevendo e vai dizendo rede. Vá fazendo várias e várias vezes, beleza? Próxima letra, então, é a letra Tate. A letra Tate, ela tem o som, ela é transliterada. Deixa eu só trocar aqui que a gente está com a cor branca. Ela é transliterada, vou colocar a cabecinha mais para o lado. Perdão, pela letra T. O Tate, ele significa serpente e tem o som de T, né? Beleza? Muito simples, eu quero só que você atente lá como que você vai desenhar ela no caderno. Você vai fazer um quadrado aqui, em vez de fechar em cima, você vai fazer tipo uma casinha, tá vendo aí como ficou? E aqui, ó, não pode esquecer que ele tem esse tracinho aqui na ponta, tá? Então faça aí mais vezes aí, pelo menos
20 vezes aí no seu caderno Tate, Tate, e vai fazendo e falando, Tate, Tate. Faça pelo menos aí 20 vezes Tate no seu caderno. E, por favor, para o vídeo, faz as 20 vezes, depois você continua o vídeo, porque você fala assim, eu faço depois, você não vai fazer. Eu sei como é esse negócio de ter aula online, fiz curso EAD, fiz faculdade EAD, então se não fizer agora, você não vai fazer depois. Então, para o vídeo agora, para o vídeo, e você vai lá escrever o Tate 20 vezes. Escreve lá, Tate. Tate, escreva o Tate falando o nome da letra, certo? Tate, Tate, Tate. Faça aí 20 vezes. Dá uma pausa, depois você volta, né? E não é para parar o vídeo e tomar café, conversar com o vizinho, nem pode sair de casa, né? Fique em casa, né? Porque fica fazendo exercício aí de hebraico que você vai ser feliz, certo? Então é para parar o vídeo, para fazer o exercício e terminou de fazer 20 vezes, volta para a aula, tá? Não vai deixar para assistir a aula amanhã, não. Termina de assistir a aula, pelo amor de Deus. Beleza? Próxima letra, então. A letra Yod, ou também pode ser chamada de Yud. A letra Yod, ela significa mão. A letra Yod, ela também pode ser transliterada pela letra I. Mas para a gente não confundir, lembra que eu falei com vocês que o Aleph Bet, o alfabeto hebraico, ele não tem nenhuma vogal, ele é consonantal, ele só tem consoante. Então nós não vamos transliterar com a letra I para não confundir. A transliteração do Yod é Y, né? Você faz aí o Y e vai ter para evitar confusão qualquer coisa. Agora é muito importante você entender que Yod é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, vamos imaginar aqui a linha do seu caderno e o nosso quadradozinho imaginário aí. O que é o Yod? O Yod, ele é só essa cantoneira aqui, ó. Ele é a única letra do alfabeto hebraico que é suspensa, que não está grudada à linha do caderno aí, tá? Então, esse aqui é o Yod. Veja o Yod em relação às outras letras. Por exemplo, o Aleph, se eu tiver a letra Aleph, o Yod é só essa cantoneira, esse tracinho bem pequenininho aqui, ó. Se eu colocar, qual foi a outra letra que nós vimos? O Tet. Aqui, ó. Perceba que o Yod é só essa cantoneirazinha, tá? Ele é a letra suspensa. Então, não vai fazer o Yod assim, ó. Isso aqui já mudou. Aí você já vi algumas pessoas fazendo dessa forma aqui. Então, tenta seguir aí um padrão de tamanho e também um padrão na linha, né? Não tenta ir muito para cima ou muito para baixo. Também perceba que o Yod não é isso aqui, tá? Se tu fizer dessa forma aqui, que eu fiz agora, você está fazendo outra letra. Nós já vimos essa aqui, é o Vav, né? Então, ele não é o Vav. Se tiver aqui numa linha, você ficar fazendo assim, ó, isso aqui é Vav. Então, se você fizer muito grande assim, ó, também vai parecer o Vav. Então, o Yod é só esse tracinho pequenininho aqui. Lembra que ele é bem pequenininho, ele é suspenso, tá? Não desce ele, não sobe. Também não imagina que tá a linha do caderno, você vai fazer ele lá em cima, não, né? Ele só é suspenso, ó. Tem a linha do caderno, ele vai estar mais suspenso, mas também não vai passar a linha de cima, tá? Então, ele é isso aqui, não vai passar lá para outra linha, não. Ele tá aqui dentro do espaço da linha aqui. Só também não vai descer muito, ele não encosta na linha, tá? E nem vai fazer ele muito comprido, para não confundir com outra letra. Então, mais uma vez, pausa o vídeo, escreva o Yod ou Yod, tanto faz, as duas formas estão corretas, Yod ou Yud, escreve aí 20 vezes, pelo menos, pode fazer mais, mas pelo menos 20, só não vai parar o vídeo e não voltar mais, né? Pega aí, tem a sua água do seu lado, seu cafezinho, toma água, para o vídeo e faça o Yod aí várias vezes. Tudo bem? Já que você voltou, eu espero que você tenha parado e feito o vídeo. Vamos lá para a próxima letra, a letra Kaf. Você percebeu que a letra Kaf tem um dagesh dentro dela? Nós já vimos isso lá no Beit, né? Só desenhar aqui o Beit, quando nós vimos a letra Beit, nós percebemos que quando ele tem esse dagesh, ele tem o som da letra B de bola. Mas quando a mesma forma, a mesma letra vem sem o dagesh, então ele vai ter o som de V. Ele vai mudar, vai modificar o som da letra, né? Certo? Deixa eu só apagar aqui
afastar minha cabeça, apagar aqui. Beleza? Agora o CAF é a mesma coisa. Primeiro vamos entender. O CAF ele significa a palma da mão. O iode significa mão. A gente viu agora há pouco, é mão. O CAF ele significa a palma da mão, né? Por isso que tá ali o gifzinho dando tchau para você. Agora vamos pensar aqui, ó, a linha do seu caderno e também o quadrado que você tem imaginado aí quando você desenha. O CAF ele vai ser quase o quadrado todo, ele só não vai ter essa portinha aqui, tá? Então você vai fazer o CAF dessa forma aqui, ó. Já pausa o vídeo aí, faça 20 vezes pelo menos o nosso CAF. CAF. Lembrando que o CAF tem esse dagueche dentro. Ele pode vir sem dagueche? Pode vir sem dagueche, mas a priori faça aí 20 vezes a forma, pelo menos a forma. Até pode não precisa nem colocar dagueche. Eu quero que você aprenda aí a forma do CAF. O CAF é isso aqui. Lembra que o CAF você não vai poder fazer isso aqui, ó, porque isso aqui é o bait, certo? Né? Não faça o CAF com um tracinho para lá, não. Se fizer assim, você está fazendo bait, tá? O CAF ele é isso aqui, ó. E tenta mais uma vez seguir um padrão. Eu estou tentando o máximo que eu posso aqui pelo mouse, né? Não tem aqui a ferramenta necessária para escrever no computador, né? Então estou fazendo pelo mouse, mas tenta seguir aí um padrão no seu caderno de fazer o CAF igualzinho, um do lado do outro, na mesma altura, no mesmo tamanho, para não ficar tão discrepante também. Essa é a letra CAF. A letra CAF ela é representada pelo som da letra K. Então, toda vez que o CAF vier com esse dagueche, com esse ponto no meio da letra, o CAF vai ter sempre o som de K. K de casa mesmo, tá bom? Não se esqueça disso. Só que o CAF ele pode vir também sem esse dagueche aqui. Deixa eu só limpar nosso slide aqui, tá? Então, o CAF ele pode vir sem esse dagueche. Quando ele vier sem o dagueche, ele muda a forma. Ele muda, na verdade, a forma não, ele muda o som, tá bom? Então, com dagueche, eu tenho o som de K. Sem o dagueche, eu vou ter o mesmo som lá do rete, ou do J do espanhol, né? Ele vai ter o rete lá que tem o som do H, tá? Ele vai ser, em vez de ser CAF, ele vai ser RAF, certo? Então, com dagueche, som de K. Sem dagueche, esse som do J do espanhol, tá? Seria RAF, ao invés de CAF. Então, CAF com dagueche, RAF sem dagueche. Anote isso aí, grava no seu caderno, né? Com dagueche ou com essa bolinha no meio da letra é o som de K. Geralmente vai aparecer no início da sílaba. E o RAF sem dagueche vai aparecer geralmente no final da sílaba ou no final da palavra. Agora, o CAF ele tem uma particularidade. Quando ele for a última letra de uma palavra, presta atenção que eu estou dizendo, ó, quando ele é a última letra de uma palavra, ele tem uma forma diferente. Então, no início da palavra, ele vai ter essa forma. No meio da palavra, ele vai ter essa forma. Agora, no final da palavra, ele vai ter essa forma, certo? Ah, mas parece um Dalet. Parece um Dalet, mas perceba o seguinte, a única diferença do Dalet para o RAF, tá errado aqui, desculpa, que aqui deveria estar escrito RAF, para não confundir, né? Por quê? Já vou explicar o porquê aqui. O CAF final, ou CAF Sofi, ou RAF também, que é o melhor para ser pronunciado, ele se parece sim com o Dalet, a diferença é que ele passa para baixo da linha. Perceba que o Dalet ele vai ser na linha. O RAF Sofi, que é o nome dessa letra, ou RAF final, ele passa para baixo da sua linha do caderno. Perceba? Você tem aqui a sua linha, você vem com a letra Aleph, você vem com a letra Beit, você vem com Dalet, tem que ter o tracinho, certo? E o RAF Sofi, ele passa a linha do caderno, tá bom? Então, toda vez que essa letra, o CAF, como a gente aprendeu a forma inicial dela, for a última letra do alfabeto, ou perdão, a última letra da palavra, então ela muda a sua forma.
Então, se eu tenho aqui uma palavra, vamos inventar alguma coisa aqui. Eu tenho aqui a letra Aleph, a letra... Tá, deixa eu só apagar de novo que tá feio. Vou tentar fazer mais bonitinho aqui. Eu tenho o Aleph, eu tenho o Beit. Tá vendo que eu tô tentando seguir uma linha? Eu tenho o Kaf normal aqui, com daguechezinho. E eu tenho, sei lá, um Tet aqui. Então perceba que o Kaf, ele tá dentro da palavra, certo? Então, se eu colocar aqui só um Kaf no início, para você entender, né? Quando ele inicia uma palavra, quando ele iniciar a palavra, ele vai ter essa forma. Quando ele estiver no meio de uma palavra, aí durante a palavra, ele também vai ter essa forma. Agora, se vai aparecer o kaf no final de qualquer palavra, né, que ele aparecer, no final da palavra que ele aparecer, se aqui for um kaf também, ele vai ser dessa forma. Então, eu não poderia colocar um kaf aqui simplesmente dessa forma aqui, ó. Eu não posso fazer um kaf aqui se essa aqui é o final da palavra. Então, se é o final da palavra, se a palavra terminou com a letra kaf, ela precisa então ter aquele outro símbolo ali que nós já aprendemos, certo? Que é a forma do Dalet, mas olha só, deixa eu mudar a cor aqui para que você perceba. Ó, nós temos aqui uma linha imaginária. Então, o kaf tá na forma normal dele, está sobre a linha, o alif sobre a linha, o beit sobre a linha, kaf sobre a linha, o tet sobre a linha e o raf sofi, ou kaf sofi, o kaf final, ele vai estar abaixo da linha. Lembra que tem que descer esse pedacinho aqui da linha, senão vai parecer um dalet, tá? Você vai ver algumas vezes ele vai ter um ponto assim, ou às vezes só um pontinho, isso aí não influencia em nada. Ele sempre vai ter o som de J, ou aquele J do espanhol, certo? O Ra, tá? Então, quando ele estiver na forma final, o som dele é sempre de Ra, tá? É Raf, então é Ra, Ré, Re, Ro, Ru, beleza? Sempre vai ter, coloca aí na sua cabeça, vai ter o som do Rzinho aí final, ou do J do espanhol, né? Geralmente vai terminar aqui com uma vogal, e aí ele vai ser aquele R final do nosso português, né? Então vai ser ar, ou aqui como está escrito nessa sílaba, tar. Né? Ele vai terminar como se fosse um R no final, tar. Ou se fosse a letra E aqui, ter. Tá? Ele sempre vai ter esse sonzinho de R aí no final da letra Raf. Beleza? Então para esse vídeo e faça aí no seu caderno pelo menos 20 vezes o Raf Sofi, ou Raf final, né? Lembrando que ele se parece com o Dalet, mas ele passa a sua linha aí do caderno, beleza? Se você já fez aí as 20 vezes, podemos voltar então a nossa aula, tá? Vamos lá então, próxima letra, letra Lamed. A letra Lamed, ela significa chicote. Ela é muito simples, ela tem o som da letra L. A transliteração é a letra L. Vamos lá mais uma vez, eu vou fazer aqui uma linha imaginária e você imagina aí no seu caderno, não precisa desenhar no seu caderno um quadrado, mas imagina que você tem aí em um quadrado imaginário. O que é o Lamed? Olha só a diferença do Lamed, presta atenção. O Lamed, ele é para fora do seu caderno aí, ó. Ele vai subir um pouquinho. Só um minutinho. Pelo mouse é bem difícil desenhar. Sabe, a gente não compra um mousepad, né, para poder fazer melhor essas aulas aqui. Tá, então vamos lá. O Lamed, ele é isso aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, certo? Vamos pensar que tem a outra parte da linha do caderno aqui por cima. Você não vai fazer isso aqui lá na linha, tá bom? Não é para fazer isso aqui, não, que vai ficar muito feio, tá? Vamos imaginar que você tem aqui a letra Aleph. Vamos colocar um Beit aqui também. Vai ficar do mesmo tamanho. Isso aqui, ó, ele vai subir mais para o Raf, né, dessa linha aqui, tanto na parte de cima
como na parte de baixo, beleza? Então, o lambda, letra L, ele passa, então, um pouco aí do padrão das outras letras, tá? Não vai fazer assim, se você está fazendo aqui na linha do caderno, vai ficar um negócio enorme aí, vai ficar bem grande, muito difícil até de escrever uma palavra, né? Aí o lambda você vai comer lá em cima, né? Então, se você tiver aí no seu caderno, né, vamos imaginar lá na época da escola que você tinha aquele caderno de caligrafia, que ela tinha uma linha mais ou menos no meio da linha do caderno, lembra disso? Lembra quando você fez lá o seu caderno de caligrafia? Então imagina que você tem essa linha aí no meio, então escreva o alfabeto, ou o alphabet, dentro desse espaço, assim, na metade mais ou menos, do espaço entre uma linha e outra do seu caderno. Então o lambda ele vai vir aqui por cima, tá bom? E o Raf Sophie ele vem aqui então por baixo, beleza? Então para esse vídeo, faz aí o lamed várias e várias e várias vezes, pelo menos aí 20 vezes o lamed, tá? Tenta seguir um padrão das nossas letras aí e para frente agora total. Próxima letra, a letra mem. Perceba que o mem é labial, então o mem você vai juntar os lábios, principalmente quando o M estiver lá no final da palavra. No meio da palavra, no começo da palavra, não precisa ser tão labial, mas quando a palavra terminar em M, ele é muito labial, ele tem que ser bem forte essa parte labial, é mem, mem, tá bom? Então, mem é labial, bate um beijo no outro e não se preocupe não vai passar vergonha não, tá? Mem, 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 tá bom? Mem. Mem significa água. Então, o que você vai fazer agora? Pega o seu caderno, faça aí pelo menos 20 vezes. Lembra lá do tete? É como se fosse o tete de cabeça para baixo, né? Então, você vai pensando no seu quadrado, você vai fazer esse quadradinho aqui, um tracinho até a metade, não fecha o quadrado, e ele tem aqui um chapéuzinho, tá? Ah, mas ele ali é todo redondinho. Lembra que a nossa escrita é a escrita quadrática, então você vai seguir esse padrão mais quadrático aí. Então, repita aí o mem pelo menos 20 vezes. Algumas pessoas conseguem fazer uma voltinha assim, também pode ser, desde que ele fique mais retinho, né? Fazer algo desse sentido, assim, para não tirar a caneta aí do papel. Pode ser feito dessa forma também, assim, uma voltinha, porque no mouse aqui é bem difícil fazer a voltinha. Beleza? Pode ser feito dessa forma. A letra M, mem, tem um som de M. Então, faça aí pelo menos 20 vezes a letra mem, porque a letra mem também tem uma particularidade. Fez aí já as 20 letras? Beleza? Então veja aí, quando o mem ele é escrito no início da sílaba, ou no início de uma palavra, ou no meio de uma palavra, essa é a forma dele. Tá? Essa é a forma principal do mem. Mas o mem, quando for a última letra de uma palavra, de qualquer palavra no texto, ele vai ter uma forma diferente, ele vai ter a forma um quadrado. Você pode desenhar apenas um quadrado aí, mem. Lembrando que ele, no final ele é bem labial, mem, tá bom? Então, mem, você vai fazer mem no início da sílaba, ou da palavra, no início da palavra, mem no meio da palavra, mem no final da palavra. Então, no final da palavra, o mem, ele tem outra forma. Esse é o mem sofi, como é chamado, ou mem final, certo? O mem final, ele é apenas um quadrado. Fecha aí o quadradinho imaginário, você vai fechar ele todinho. Então, mem sofi, ou mem final, ele aparece sempre no final da palavra. Mais na frente, nós vamos fazer alguns exercícios onde vocês vão perceber essas letras aí. Lembra de Sofonias 3:8, que eu já deixei o texto com vocês? Então, esse texto que nós vamos ler, ele aparece todas as 22 letras do alfabeto hebraico, inclusive as formas finais. Nós já vimos aqui duas formas finais, né? A letra Raf e a letra Mem. Mem Sofi e Kaf Sofi, ou Raf Sofi. Beleza? Então, não se esqueça. Lá na nossa descrição desse vídeo, lá no Classroom, lá também, vai ter uma pasta com os arquivos que eu vou mandar para vocês. 2 exercícios que eu quero que você faça. Tire uma foto e me mande. Tá? Tem 2 exercícios lá para você fazer. E eu não faço agora, espera o vídeo, calma. Não é para ir lá agora fazer.
Você vai fazer assim que eu falar para você fazer aqui no vídeo, você vai parar o vídeo e vai fazer o exercício. Então, não se apresse não, para você fazer o exercício de forma correta, certo? Lá vai ter o quadro geral do alfabeto, que você vai ver todo o alfabeto todo o alfabeto com as suas variações, os sons e tudo mais, para você vai poder imprimir, colar no seu caderno, ficar mais fácil aí para você seguir. Também eu estou disponibilizando, esqueci de falar lá no início do vídeo, mas esse slide aí você pode pegar ele no nossa pasta aí, ele está no formato aí para você ir acompanhando essa aula e fazendo também as suas anotações, beleza? Vamos seguir aqui. Se você já fez o MEM 20 vezes e o MEM Sofia 20 vezes, você pode seguir a aula. Se não fez, para a aula, volta aí e faça o MEM, que eu estou de olho. Beleza? Certo. Vamos seguir aqui a letra NUN. Lembra da letra NUN? Lá na nossa apostila foi a primeira letra que nós aprendemos. Né? O NUN significa peixe. Ele é também labial, então é NUN. Quando ele terminar lá com... Tá um M aqui, agora que eu vi, tem coisa que a gente revisei tanto isso aqui, mas ainda tá aparecendo. Isso aqui era para terminar com N aqui, ó. NUN, tá? NUN. Tem bate o beijo assim. Fica com vergonha, não, é para bater o beijo mesmo. Eu sei que você tá rindo da minha cara, mas eu não tô te vendo, então não precisa ficar com vergonha, tá? Mas é NUN, tá? Bate o beijo aí, NUN, tá? Vamos lá, faça o NUN várias vezes. Olha só como é que você vai fazer o NUN. A letra NUN. Você não vai fazer assim, ó. Por que que não vai fazer assim? Responde aí para mim. Isso, porque ele parece o CAF, né? Então você não pode fazer o CAF novamente. Você vai fazer o NUN. O que que é o NUN? É só um colchetezinho aí, ó. Você não faz assim, porque assim é o CAF, tá? Então NUN é só o colchete. NUN. NUN. Aí faça aí agora, por favor, 20 vezes NUN. NUN tem som de N, tá bom? Dá para fazer aí 20 vezes? Tranquilo, né? Eu tenho uma pausa para você fazer mesmo, para ver se você desperta aí, que você já ficou me olhando, né? Para parar o vídeo e ir lá fazer o exercício. Fez 20 vezes? Beleza, agora vamos continuar aqui. O NUN também tem a sua forma final, NUN SOFI, como é chamado, né? NUN SOFI, ou NUN final, ele é parecido ao VAV. Você lembra lá do VAV? Como é que era o VAV? O VAV não é isso aqui? Espera aí que eu fiz muito grande e não gostei dele. Deixa eu apagá-lo. Deixa eu mudar essa cor também, que eu não gostei dessa cor, não. Tá muito chamativo. Com roxinho. Então, o VAV é isso aqui. Lembra do VAV? Né? O VAV, som de V. Agora, o NUN SOFI, ou NUN final, ele é igual ao VAV, só que ele passa a linha do seu caderno. Viu? Viu a diferença? Tá? Isso aqui é VAV, ele vai até a linha do seu caderno. Isso aqui é NUN, ele vai até o final, ele passa a linha do caderno. Então, para o vídeo aí, escreva 20 vezes a letra NUN SOFI. NUN SOFI. NUN SOFI, tá bom? Ó, ele passa a linha do caderno. Não vá fazer o NUN SOFI na linha, porque isso aqui é VAV, tá bom? Então, dentro de uma palavra, dentro de uma escrita, o NUN vai aparecer assim, no meio da palavra, no final, no início e também no meio de uma palavra, tendo aqui as outras letras, né? Agora, quando novamente vai aparecer uma é a última letra, então ele vai ser eu não posso terminar aqui a nossa palavra, eu apaguei foi tudo. Terminar a palavra, né, com um NUN dessa forma. Porque estaria errado, né? Então, o NUN, ele precisa terminar assim. Se ele é a última letra da palavra, ele termina com NUN SOFI. Beleza? Grava isso aí. Já fez as 20 vezes? Se não, para o vídeo e vai lá e faça 20 vezes. E é para fazer 20 vezes e voltar, tá bom? Não é para ir beber água, olhar o WhatsApp, ver nada disso, não. Porque senão você esquece da aula, aí vai assistir daqui 3 dias, viu, né? Então, para de pensar, você já desligou o celular. Se está assistindo pelo celular, não vai olhar o WhatsApp, não vai olhar nada disso agora, não. Você está em aula, é o seu momento de aula. Então, faça o exercício e volta correndo para a aula. Se precisar ir no banheiro, vá no banheiro, bebe água, mas não disperse, beleza? Vamos voltar aqui, então. Nós temos aí na letra NUN, vamos para a próxima letra SAMEK. Alguns chamam de SAMEK, outros chamam de SAMER, né? Tanto faz, mas
que você precisa saber aqui que ela tem o som de S, o summer, ou summer, ela significa suporte, ou até mesmo coluna, certo? E o summer tem o som da letra S, de sapo, mas ele não pode ter aquele som de casa. Lembra do nosso S lá em casa? O summer não tem o som de S de igual casa, né? O som de Z. Mas sempre vai ter o som de S de sapo, tá bom? Sa, sé, si, só, su, sempre. Então, para aí um pouquinho e vamos fazer você faz o samba, você pode começar ele reto aqui e fazer ele redondo embaixo com um tracinho, tá vendo? Esse é o summer. Você pode fazê-lo assim, ó, summer. Lembrando que é da direita para a esquerda. Faça aí 20 vezes a summer. Não faça igual o meu aqui não, que eu estou fazendo pelo mouse, né? Deixa eu tentar fazer a forma mais parecida aqui, como se eu fosse escrever no caderno. Fazer bem devagarzinho. Esse aqui é o summer, tá bom? Faça aí 20 vezes, né? Se for pensar no quadradinho, ele preenche quase todo aí o quadrado, tá bom? Summer. Faça aí, por favor, 20 vezes a letra summer. Nós já estamos quase terminando. Nós temos a próxima letra, essa é a letra Ein. Esse é o nome da letra, Ein. Ein significa olho, tá bom? Ein, assim como Aleph, ele também não tem som. Lembra lá do nosso Aleph? Deixa eu mudar a nossa cor aqui para branco, vai ficar mais fácil. Primeiro apagar o que eu fiz. Então, lembra lá do Ein? Opa. Voltando. Lembra do Aleph, perdão? O Aleph não tem som, lembra? O som dele era apenas um apóstrofozinho. O Ein, olha como você faz um Ein. Você vai fazer um tracinho e descer e fazer um outro tracinho aqui. Ó. Ah, como é que eu faço isso? Vamos imaginar aqui o quadrado. Fica mais fácil para você desenhar aí. Ó. Você começa retinho, desce na diagonal e faz mais um traço aqui. É como se fosse um F deitado, né? Então, começa um tracinho, desce na diagonal e faz mais uma reta aqui no começo, tá? Esse aqui é o Ein. Ein. Lá na apostila você vai ver, naquela apostila que nós estávamos seguindo presencialmente, como é que você desenha, né? Mais ou menos isso aqui, né? Na verdade é isso aqui, né? Eu estou fazendo aqui pelo mouse, é isso aqui que você vai fazer, como se fosse um F, né? Meio deitado, assim, meio, né? Lembrando aqui do nosso quadrado imaginário. Então, faça aí 20 vezes a letra Ein, 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 Ein. Vou achar que você está se enchendo dor aí, mas faça e fale. Ein, Ein, tá? O Ein também não tem som. Ele é transliterado apenas com o apóstrofo. Né? O Aleph ele faz para um lado e o Ein, esse aqui é o do Aleph, né? Perdão. O Aleph aqui em cima. Aleph, você translitera ele com o apóstrofo assim, né? Para cima. O Ein, você vai transliterar ele com um apóstrofozinho para baixo. Só para fazer diferença. Não vai fazer nenhuma diferença no som, né? Porque ele não tem som. Então, a única coisa que você precisa saber é que ele não tem som. Então, quando ele for transliterado, você faz só o apóstrofozinho, né, de cabeça para baixo aqui, né? Lembre-se que esse é o Ein. E o Ein não tem som. Beleza? Fez aí as 20 vezes? Não? Então, para o vídeo, vai lá, faz as 20 vezes. Depois você volta aí para a gente continuar a nossa aula. Ó, até caiu aqui, esperando você parar o vídeo, parar de ficar olhando os olhos ali do bichinho e fazer o Zain aí. Ai, ai. Faz aí 20 vezes. Ai, é para doer o braço mesmo. Ai. Né? Vamos lá, então. Próxima letra. A letra P. P. É isso mesmo. P. Letra P significa, ou transliterado, é P. P significa boca. E o P também tem um dagueche. Você percebeu ali? Tem um daguechezinho dentro da letra P, certo? Então, como é que você vai fazer o P? O P é como se fosse um 9zão aqui, ó. Você faz aí um quadrado. Imagina lá o seu... Ah, meu Deus, tá cada vez mais difícil esse mouse aqui, gente. Vamos lá imaginar o quadrado. Tem que fazer bem devagarzinho. Quer fazer com pressa? Então, imagina o seu quadrado. O P, você vai fazer dessa forma aqui, ó.
né? Preenchendo aí todo o quadrado, tá bom? Como se fosse um 9 quadrado, tá? Só não vai juntar igual eu fiz agora, mas isso aqui é P, certo? Faça então várias vezes o P, pelo menos 20 vezes a letra P, P, P. Então, você já terminou aí de fazer as 20 vezes o P, então observe aqui comigo agora. O P, ele tem um dagueche. Então, quando ele tem esse dagueche dentro dele, o som da letra P com dagueche é o som de P. Então, você vai transliterar sempre que tiver o dagueche com o P. Agora, se... Deixa eu voltar aqui, perdão. Deixa eu apagar aqui melhor. Quando não houver o dagueche, quando tem o dagueche, som de P. Sem o dagueche, sem esse pontinho aqui no meio da palavra, o P ele passa a ter o som como se fosse antigamente do PH, que é o som de F. Então, ao invés de você falar P, você vai falar Fê. Né? Então, é Fá, Fê, Fi, Fó, Fu. Tá bom? Lembra disso aí. Com dagueche, som de P. Tá? Se tiver o dagueche, som de P. Se não tiver o dagueche, som de F. Tá bom? De faca. Dagueche, P. Sem dagueche, F. Beleza? E o P também tem uma particularidade, porque ele tem a sua forma SOFI, a forma final. Então, como é que faz aqui o P? Olha só. Pensa aí na sua linha do seu caderno. O P é... Lembra lá como é que ele desenha? Esse aqui é o P, né? Não tão fechado assim como eu fiz. Tá cada vez pior. Peraí, deixa eu refazê-los. Então tá aqui nossa linha. Pronto, agora ficou melhorzinho. A letra P, tá bom? Eu tenho o F e o P aqui desenhado. Então, como é que é a forma SOFI, ou a forma final da letra P? Você vai só aumentar o nó. Em vez de fazer o nó fechado, ele vai descer a linha do caderno aí, tá bom? Então, isso aqui é o Fê SOFI. Sempre que ele for a forma final, sempre que for o P SOFI, ele vai ter o som de F. Né? Ele terminou com P SOFI, sempre vai ter o som da letra L. Ele não vai ter dagueche, não vai ter nada, vai ter sempre o som de F. Então, o P, a forma normal dele é isso aqui. E a forma final dele você só estica para baixo da linha do seu caderno. Beleza? Deu para entender? Então, faça aí, por favor, 20 vezes o Fê SOFI. 20 vezes. Fê SOFI. E faça falando. Fê SOFI. Fê SOFI. Desenhe aí, por favor, 20 vezes. Legal. Já que você terminou aí de 20 vezes fazer o Nem SOFI, eu quero crer que você já fez. Só mudar a minha cor aqui, vamos colocar outra cor. Vamos para a próxima letra, e a letra TSAD. Realmente ele tem esse som de TS, igual na palavra pizza. Sabe aquele dois Zs ali da palavra pizza? O TSAD, ele tem esse som de dois Zs. Então é pizza. Né? Então esse é o TSAD. TSAD, perdão, ele significa anzol. Deixa eu só beber uma água, com licença. Ele significa anzol. Como é que você faz o TSAD? Você vai fazer uma diagonal, um tracinho e um bracinho para cima aqui, certo? Vamos imaginar aí o nosso quadrado? Então, o que é o TSAD? Você vai fazer um traço na diagonal, vai voltar com uma reta e uma ponta aqui para cima, tá bom? Isso aqui é o nosso TSAD, tá? Faz aí, por favor, pelo menos 20 vezes o TSAD, tá? Não vai fazer um Y assim não, que isso aqui não é TSAD, tá bom? TSAD é isso aqui. Faça aí, por favor, pelo menos 20 vezes a letra TSAD. E se você já terminou, o TSAD também tem uma particularidade, que ele tem a forma SOFI. Aqui é o TSAD SOFI. Então, perceba que o único SOFI que fica em cima da letra que nós vimos até agora é um MEN. Nós já vimos aqui o RAF SOFI, que parece o DALET. Nós já vimos o NUN SOFI, que parece o VAV. Nós já vimos o P SOFI, que é o P.
Nós já vimos o mem, que é o único que fica na letra, e agora tem o tsad. Como é que é o tsad, Sophie? Isso aqui é o tsad, Sophie, tá bom? É como se fosse um Y, né? Você vai fazer esse traço aqui. Lembrando que ele está abaixo da linha. Então, esse aqui é o nosso tsad, beleza? Tsad, Sophie. Então, faz aí no seu caderno, pelo menos 20 vezes aí o tsad, Sophie. Muito simples, né? Faz um tracinho, desce, depois vem aqui, faz mais um tracinho e junta ele aqui, ó. Como se fosse um Y quase, né? Faz aí 20 vezes o tsad. Ele não muda o som na forma final, não muda nada, ele vai continuar com esse som de ZZ aí de pizza, né? Então, tsad. Se eu colocar uma vogal, vai ficar tsa, tse, tsi, tsi, tso, tsu. Beleza? Então, faça aí 20 vezes o tsa. Vamos lá, próxima letra aí é o Kof. O Kof significa cabeça de agulha, certo? O Kof ele é transliterado com a letra Kaf. Ele é transliterado semelhante à letra Kaf. Ele é o que. Você translitera ele com que. Mas é o mesmo som de Kaf. Então, para não confundir lá com a letra K, a gente coloca a letra Q aqui, mas é o mesmo som de cabeça, de casa, tá bom? Só que você vai transliterar ele com o Q. Como é que desenha o Kaf? Lembra que até agora a gente só viu as letras sofis que passavam para baixo da letra e as letras normais não. Tá? Mas o Kof é a única letra que desce. A forma normal dele é aqui. Ó. Você vai fazer um traço para baixo da linha e vai fechar aqui, ó, mas sem encostar em cima nem embaixo. Tá bom? Nem em cima nem embaixo. Ó. Não encosta em cima nem embaixo. Você pode fazer assim, nem em cima nem embaixo. Só faz um tracinho. Ó, não encosta em cima nem embaixo. Tenta seguir aí um padrão, né, uma linha assim de um padrão. Né, no mouse aqui tá meio difícil, mas tenta seguir aí no seu caderno esse padrão aí, certo? Então lembra lá, vamos pensar aqui. Ó, nós temos o Aleph. Nós temos aqui o Tet. E o Lamed, ele vai vir, então, para cima aqui, ó. Lamed. E o Kof, ele vem para baixo. Ele não é uma letra Sofia, ele não é uma forma final. Não confunda ele com forma final. O Kof é uma letra normal dentro das 22 letras do alfabeto hebraico, certo? Então, o Kof, ele é normal assim, ó. Então, perceba que ele é para baixo e o Lamed, então, é para cima, tá bom? Então, faz aí, por favor, agora, pelo menos 20 vezes a letra Kof. É como se fosse um P, né? Mas ele não encosta nem em cima, nem embaixo e também ele passa a linha do caderno aí, beleza? Faz aí pra gente pelo menos 20 vezes o Kof, por favor. Se você já terminou, então vamos à próxima letra, que é a letra Resh. O Resh é esse gagarejo mesmo. Você vai, é como se estivesse gagarejando. Não vai usar a garganta e também não vai raspar, não vai fazer nada. É tipo um gagarejo. É aquele R de Galvão Bueno narrando o jogo lá quando o Ronaldinho pega a bola, né? Que fala Ronaldinho. Então, o Resh é isso. É Ra, Re, Ri, Ro, Ru, Ra. Não é Ra, não é Ra, não é nada disso. É Ra, 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 Re, Ri, Ro, Ru. Tá? É como se fosse realmente um gagarejo. Então, o Resh significa cabeça. E ele vai ser transliterado como R, mas não vai falar R só de... Não é Resh, não é Resh, é Resh. Beleza? Resh. Faz aí, por favor, pelo menos 20 vezes a letra Resh. Como é que você vai fazer? O Resh é um traço em cima e desce. Esse é o Resh. Faz aí 20 vezes em cima da linha, tá? Lembrando que o Resh você não pode passar aqui, ó, porque se passar isso aqui, você transformou isso mesmo num Dalet. Né? Então não é um Dalet, é um Resh. Resh é dessa forma. Também não vai fazer o Resh dessa forma, porque senão, isso vai ser um Vav, tá bom? Então é Resh, não é o Vav. Resh. Ó, já fiz errado aqui, tá vendo? Não pode passar a linha do caderno, senão você vai parecer muito aqui com o Raf Sofi, tá? Então, Resh. Faz aí 20 vezes o Resh dentro do seu caderno aí, por favor. Beleza? Vamos então à próxima letra. Próxima letra é o Shin. Shin também termina com
o N aqui, né? Ele termina com nun, então é labial aqui no final, né? Shin, shin. Como é que se escreve o shin? O shin significa dente. E é isso aqui o shin, tá bom? Você vai fazer a parte de baixo do quadrado, certo? E um tracinho aqui na diagonal. Lembrando que ele tem um daguechezinho em cima dessa primeira linha dele aqui, né? Se não tiver o dagueche, não é o shin, tá bom? Então faz aí 20 vezes o shin, o quadradinho, diagonal aqui e o dagueche, ó. Presta atenção. Você vai fazer o final do quadrado, esse traço na diagonal, mais dagueche. O shin, ele tem a transliteração com o SH. O SH ele tem um som de X, igual a palavra xícara, tá? Mas não confunda o X de xícara com o X de táxi, tá? O shin nunca vai ter o xi, né? O shin vai ter sempre o som de X. Então é chá, xé, xi, xó, chu. Beleza? Então esse é o shin. Se você fez aí 20 vezes, vou te falar uma coisa. O shin também tem uma outra forma. Tá vendo que ele tem um dagueche ali? Presta atenção agora que eu vou mudar o slide. Ó. Presta atenção bem aqui, tá? Olha aqui, eu estou tentando apontar e esqueço que você não está me vendo. Mas, enfim, olha para a minha seta aqui. Eu estou com o dagueche desse lado, lado direito. Então, quando eu mudar o slide, eu tenho outra forma. É a mesma letra, mas é outra forma, tá? E isso vai mudar o som dela. Então, o shin, ele tem o dagueche do lado direito. E essa outra palavra agora, viu aí a diferença? É a letra sin. A letra sin, você vai desenhar da mesma forma como você fez o shin, né? O quadrado aqui, desculpa ali que saiu errado no mouse. Né? Você tem um quadrado, esse traço lateral, e ao invés de colocar o dagueche do lado direito, o dagueche vem do lado esquerdo, tá? Então, o shin, que é o som de SH lá de xícara, o dagueche é de um lado. O sin, o dagueche é do outro lado. Então, quando o dagueche está do outro lado, o som dele é de S, de sapo. Não igual summer, não é igual summer. Não é o S de casa, tá? O S de sapo, tá bom? Então, o sim. Olha lá, o dagueche do lado esquerdo, som de S. Dagueche do lado direito, som de SH, com o som de xícara, né? Do X, tá bom? Então, perceba essa diferença. Do lado direito, SH. Do lado esquerdo, somente o S, beleza? Então, se você fez aí 20 vezes o shin, faça também 20 vezes o sin. Lembrando que tem que ter o dagueche, esse pontinho. Se não tiver dagueche, não é o shin nem o sin, beleza? E para terminar, a última letra do nosso alfabeto, do nosso alfabeto, é o TAV. O TAV termina com V ali, né? Então é TAV, com W, né? O W tem som de V, então é TAV. Tem que falar o V, ó, TAV. Tá bom? TAV significa sinal, né? E você pode fazer o TAV fazendo quase um quadrado, semelhante ao rete. Só que a diferença é que o TAV ele tem esse pezinho aqui do lado, ó. Então preste atenção aí, ó. O TAV não é isso aqui, ele tem que ter o traço. E se você fizer o TAV desse jeito, que letra você tem? Exato, o rete. Né? Então não é o rete, é o TAV. TAV, você tem esse pezinho aqui, né, pro lado. Então, para o vídeo, mais uma vez, faça aí 20 vezes o TAV, essa letra TAV, que tem também, igual o TET, o som de T. Né? Lembrando que é bem semelhante, né, as duas letras aí, tá certo? Então, vamos lá. Queria que você prestasse atenção, deixa eu colocar minha cabeça aqui pro ladinho. Observe essas letras aqui, que a gente já está encerrando a primeira parte, né? A gente ainda não terminou a aula, calma aí, não se desespere. Calma, respira, que ainda a gente tem um pedacinho de aula ainda. Então, observa comigo aqui essas letras. Olha só, eu tenho aqui a letra Aleph, certo? Que ela não tem som, e a letra Ain, que também não tem som. Então, elas têm exatamente a mesma pronúncia, tá bom? Então, não se esqueça disso. O Aleph e o Ain,
as duas letras não têm som. Então, quando ela for transliterada, ela não tem som. Ela pode ter qualquer vogal. Então, se eu colocar uma vogal A aqui, então o som de Ain vai ser A. Se eu colocar uma vogal E aqui, o som de Aleph vai ser E. Deu para entender? Então, Ain não tem som, Aleph não tem som. As duas letras do alfabeto hebraico que não tem som, certo? Olha essas duas letras também, elas têm exatamente a mesma pronúncia. Lembra que letra é essa? Exato, é o vet. Por que é o vet? Porque não tem o daguechezinho dentro aqui. Então, vet, som de V. E qual que é essa letra aqui? O vav, muito bem. Então, nós temos V e o W aqui, e os dois têm exatamente a mesma pronúncia, tá? Som de V, sem dagueche, som de V. Beleza? Próximo aqui. Observa aí também essas duas letras. Você lembra aí qual que é essa letra aqui? Essa letra aqui, deixa eu sinalizar para você. Essa letra aqui é o RET. Muito bem. E essa outra letra aqui, qual que é? Não, se você falou CAF, errou. Porque, ó, não tem dagueche. Então, se não tem dagueche, é RAF. Tá bom? Então, RET e RAF. As duas têm o mesmo som, esse som gutural aqui, é raspado aqui na garganta mesmo. É RA, RA, RA. Tanto uma como a outra tem a mesma pronúncia. RET e o RAF. Beleza? Não se esqueça disso aí, tá bom? Vamos lá, essas duas outras letras, observa aí, nós temos o TET, deixa eu grifar aqui para você ver, nós temos o TET, que tem o som de T, e nós temos o TAV, que também tem um som de T. Então, não tem problema uma ou outra, as duas, o que você precisa saber é que as duas aqui têm, então, o som de T. Claro que há uma semelhança, há uma diferença, perdão, para quem é nativo em Israel, tem a língua hebraica como língua mãe, eles conseguem perceber a diferença entre o TAV e o TET, né? Mas para gente que não é comum usá-la, não vamos perceber muita diferença. O que a gente precisa entender, de fato, é que as duas têm o mesmo som, o som de T, beleza? Um é mais enfático do que a outra, né? No caso, o nativo vai usar o TET de forma mais enfática do que o TAV, né? Seria TET e TAV, né? Não faria muita diferença para a gente, mas para quem é da língua hebraica, o nativo, né, vai perceber essa diferença. Mas para a gente, por hora, você só precisa entender que ela tem o som de T. Também essas duas outras letras aqui. Que letra é essa? Ah, muito bem, ó. Um dagueche, CAF. E a letra KOF. Então, as duas, apesar de ser transliterada diferente, né, o CAF com a letra K e o KOF com a letra Q, mas as duas têm o som de K, de casa, né? Tem, então, a mesma pronúncia, não muda, tá bom? E essas duas letras aqui, qual que são? Samer, muito bem. E essa? Isso, é o Shin. Por que é o Shin? Exato, porque o dagueche está do lado esquerdo, né? Se fosse aqui do lado direito, era o Shin. Então, essas duas letras, elas têm a mesma pronúncia, o S de sapo, não de casa, tá bom? Sapo, né? Então, lembra desse som aqui de S, beleza? Olha essas outras duas letras também. Essa aqui é a mesma letra, só que ela tem uma forma final, uma forma Sofia. Esse aqui é o Raf, lembra lá? Sem dagueche, né? Esse é o Raf, tem que ser gutural, Raf. E esse é o Raf Sofi, que tem o mesmo som, é o mesmo som, tá? É o Raf e o Raf Sofi. Então, observe que essa aqui vai aparecer no início da sílaba, no meio da palavra, no início da palavra, e essa forma aqui vai aparecer sempre, sempre, sempre no final da palavra. Então, no final da palavra, não vai aparecer assim, tá certo? No final da palavra sempre vai aparecer o Raf Sofia, ou seja, o Raf final. Da mesma forma, o Mem. O Mem, no início da palavra, ou no meio da palavra, ele vai aparecer nessa forma aqui, certo? Agora, no final da palavra, sempre vai ser Mem Sofi. Não existe Mem Sofi dessa forma aqui, não. Tá bom? No final da palavra, sempre vai ser Mem
Sofi. Lembra disso aí. O num é a mesma coisa, nós temos ele no início da palavra e no meio da palavra, essa forma, e no final da palavra num Sofi. Se terminar a palavra com a letra N, é essa forma que você vai grafar. Né? Eita, num Sofi, quase não saiu. Num Sofi. Também a letra Fê, né? Fê, por que é Fê? Porque não tem o dagueche aqui dentro. Então, se tivesse o dagueche, era a letra P. Como não tem dagueche, aqui é o Fê, som de F. E o Fê, ele tem também a forma final, que também tem som de F, tá bom? Olha só a diferença, né? No início da palavra e no meio da palavra tem essa forma, e no final da palavra tem essa forma, lembrando que ele passa abaixo da linha do caderno aí, beleza? Mais uma letra Sofi é o Tsad, Tsad Sofi. Então, essa é a forma no início da palavra, no meio da palavra, mas no final da palavra sempre vai ser o Tsad Sofi, Tsad final. Deu para entender até aqui? Beleza. Então, observa mais essas outros conjuntos de letras aqui. Nós estamos encerrando o alfabete, mas é só para lembrar o que nós já falamos. Nós precisamos só observar o beit, lembra lá? A gente falou, a segunda do alfabeto. Então, perceba que dagueche muda o som dessa letra. Com dagueche, beit. Sem dagueche, veit. Beleza? Grave isso aí. Isso é muito importante você anotar. Da mesma forma, a letra Kaf. Com dagueche é o som de K. Sem dagueche, igual nós temos nessa palavra, nessa letra aqui, sem dagueche é o som do R ou do J em espanhol, né? De Raf. Então é Kaf com dagueche. Raf sem dagueche. Beleza? Deu para pegar isso aí? Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo para você entender melhor isso aí. Também nós temos a mudança da pronúncia, a mudança do som da letra P com dagueche, som de P. Sem dagueche, som de F. Então seria Fê. Com dagueche, P. Sem dagueche, Fê. Beleza? Estamos claros até aí? Tá tranquilo, né? Para terminar essa parte, a letra Shin. Letra Shin com dagueche do lado direito é o som de SH, ou seja, o som de X de xícara, nunca de táxi. E o dagueche do lado esquerdo aqui é o Sim. Sim com a letra S de sapo. Beleza? Agora o que você vai fazer? Você vai parar o vídeo, pelo menos aí 15 minutinhos, 20 minutos talvez, no máximo, né? Não vai passar. Lembrando que você está em aula, para você parar para fazer o exercício. Não é para você parar e ir lá na padaria ou rua, não. É para você parar agora e fazer o exercício número 1. Lá na pasta de exercício, você vai lá, procura exercício 1. O que você vai fazer? Vai copiar, pelo menos ali, eu acredito, umas 10 vezes, cada uma das letras que nós aprendemos hoje aqui. Beleza? Então, para esse vídeo, vai lá 15 minutinhos no máximo, estourando 20, faz o exercício. Terminou o exercício? Volta aqui com a gente para a gente terminar a nossa aula de hoje, beleza? Muito bem. Já que você já terminou lá o exercício, estava fácil, né? Bem tranquilo. Agora vamos mais um pouquinho aqui para a gente já encerrar a aula de hoje. Nós vamos falar sobre vogais. Lembra que eu disse a você que o hebraico ele é uma língua consonantal, ou seja, ele não tem vogal. Você viu aí que nós vimos as 22 letras do alfabeto e nenhuma delas era vogal, apenas consoante. Agora a gente vai ver, então, as vogais. Só beber mais um pouco de água, com licença. Opa. Então vamos lá. Eu vou usar o Aleph aqui apenas como representação, porque o Aleph não tem som, né? Você já sabe disso, então ele não vai influenciar na nossa pronúncia. Então eu quero representar a vogal A. Lembra que vogal é aquilo que vocaliza, né? A gente já falou isso em sala, mas não custa nada repetir aqui. Se você tentar
reproduzir o som dessa palavra aqui? O que sairia daí? Né? Como é que pronuncia C e S ao mesmo tempo? E quando eu falo C, eu já estou vocalizando. Né? Eu coloquei ali a vogal E. Quando eu falo S, eu vocalizei, porque eu coloquei a vogal E. Né? Então, só esses dois. Como é que seria? Não, fica meio estranho, né? Então, para eu vocalizar, eu tenho que... Ou para eu colocar aqui um som nisso, né? Que a vogal seria o som que é produzido. Né? Eu coloco aqui uma vogal, eu consigo, então, vocalizar essa palavra, né? Casa, né? Por exemplo. Só afastar minha cabeça, para aqui, volta a cabecinha. Então, no hebraico, eu quero pronunciar a vogal A, eu tenho duas formas. Quais são as duas formas? Eu tenho a forma do Kamex Gadol, que é essa forma de Tzinho aqui embaixo da letra, o Kamex Gadol, e eu tenho a forma do Patá. Então, eu posso ter qualquer consoante. Sabe aquelas consoantes que a gente aprendeu agora? Escolha lá as 22 consoantes e coloca aí esse Tzinho embaixo. Então, eu tenho a vogal A. Então, Beit com A, Ba. Gimel com A, Ga. Né? Dalet com A, Da. Então, imagina lá qualquer letra do alfabeto, o Tet, por exemplo, se você colocar aqui a Patá ou Kametz Gadol, não importa, o som vai ser de A. Ah, mas por que tem duas formas? Se é o som de A, por que faz duas formas? Então, há uma diferença gramatical entre a vogal longa e a vogal breve. A gente não vai entrar nesse pormenor agora, né? O que você precisa entender agora, a princípio, né, é que tanto essa forma aqui, deixa eu apagar mais uma vez, desculpa, aqui afastar a cabeça. Tanto essa forma como essa forma, ambas têm o som da vogal A. É isso que você precisa entender agora, tá bom? Kametz Gadol e Patá. É até legal se você souber o nome das vogais, fica mais interessante o seu estudo. Então, escolha aí qualquer consoante das que nós já estudamos, né? Por exemplo, o Tsa. Né? Você coloca a vogal Patá, então você vai ter a sílaba Tsa. Colocou aqui o Kametz Gadol, mesma coisa. Tsa, tá beleza? Coloca aí qualquer outra consoante, né? O Design, por exemplo. Eu vou colocar aqui o Patá, vou ter Tsa. Né? Se colocar o Kametz Gadol, também Tsa. Tá? Então, grave isso aí. Tanto esse símbolo aqui, como esse outro símbolo aqui, né? Tanto esse como esse, a vogal é A. Patá, Kametz Gadol, vogal A. Grave isso aí, né? Só precisa entender que esses sinais, a gente já falou em sala, mas custa nada repetir, são sinais chamados sinais massoretas. Né? Massoreta significa tradutor. A língua hebraica ela estava se tornando uma língua morta, uma língua já perdida, e aí os massoretas inventaram esses sinais, né, chamados hoje de sinais massoreta, que é para facilitar a leitura. O hebraico moderno, hoje lá usado em Israel, é muito raro você ter. Tem ainda os sinais massoreta, mas é muito raro. A imprensa, os livros, até mesmo a Bíblia, ela não tem no hebraico moderno os sinais massoreta, apenas as consoantes, tá? Mas para nível de estudo bíblico, hebraico, bíblico e instrumental, nós vamos usar sim os sinais massoretas para facilitar então o nosso trabalho de exegeta, beleza? Então essa é a vogal A. A segunda vogal é a vogal E, né? Nós temos duas vogais E também, a vogal Ti, Sere, Sere, que são apenas dois pontinhos, uma do lado da outra, e a vogal Shegol, ou Segol. Ó, lembra que o L sempre vai terminar no céu da boca. O Lamed sempre é Segol, igual gaúcho falando, né? Então é Segol, a língua lá no céu da boca, tá bom? Esse é o Segol. Então, tanto faz esses três pontinhos, tanto faz esses dois pontinhos. O som que ele produz é o som de E, certo? Então, você pega aí qualquer outra consoante. O Aleph está aqui de mero exemplo, tá bom? Se eu colocar aqui a consoante Tet com a vogal Tsere, eu tenho, então, a sílaba T, certo? Se eu colocar o Shegol, eu tenho também a sílaba T, beleza?
não importa a vogal que você colocar, ou melhor, a consoante que você colocar aí. O que interessa é você saber que esses 2 pontos é o som de E. Se for 3 pontos, também é o som da letra E. Beleza? Mais uma vogal, a vogal I. Olha que interessante a vogal I. A vogal I nós temos a Hirik Gadol. Grava aí já para você aprender. Gadol significa grande e Katon pequeno. Então nós temos o Hirik Gadol, Hirik grande. Olha como que é diferente aqui. Eu tenho o Iod, né, para auxiliar nessa vogal. Então o que é vogal aqui? A vogal é esse dagueche mais o Iod, tá bom? Essa junção do dagueche na consoante mais o iode é a vogal I. Lembra que o alif aqui, ele é uma consoante, ele não é uma vogal. O alif não é a vogal A, tá bom? Lembra que ele é uma consoante, é como se fosse o nosso H no português aí, tá bom? Então o alif aqui não tem som, mas aqui nós temos a letra I. E aqui nós temos o Hirik Katon, a diferença é que ele não tem o iode aqui na letra seguinte, certo? Hirik Katon. Então, eu posso pegar aí qualquer letra do alfabeto, da consoante, que nós já aprendemos aí, e eu coloco esse pontinho aqui, o dagueche, embaixo dele, vai ter então a vogal D com I. Falou errado, né? Com certeza você falou D. Não é D. Dalet é D. O D e o T, né? Tanto o T como o Tav e o Dalet, quando você juntar com a vogal I, não é D, não é Ti, não é Ti, não é Di, é Di, e é Ti, de tia, né? Coloca a língua aí no meio do dente, é tia, é dia, que dia lindo, tia, tá bom? Tem que falar desse jeito mesmo, tá? Então não é Di, é Di, tá? Di. Então o I, a vogal I, pode ser um dagueche aqui embaixo, ou pode ser o dagueche mais o iode na letra seguinte, beleza? Essas são as duas formas da vogal I, certo? Então posso ter aqui a letra, vou colocar o resh aqui, o iode e o dagueche. Então tem uma vogal, ou melhor, a sílaba ri, tá bom? Ri. Eu posso ter aqui o tet só com o dagueche embaixo, então eu tenho a sílaba ti, tá? Não é ti, é ti, com o dente, a língua no meio do dente, tá bom? Então, perceba que eu posso ter só o dagueche, ou posso ter essas duas formas aqui, beleza? Vamos então para a próxima letra, a letra Hollen, ou a vogal O. A vogal O nós temos também duas formas. Quais são as duas formas? A primeira forma é esse dagueche em cima da letra na diagonal, é bem aqui, ó. Não é em cima da letra, na diagonalzinha aqui, ó. Então, se eu tenho aqui a letra, eu tenho aqui a letra Beit, por exemplo, o daguechezinho vai vir aqui, ó. Então, B com O, Bó, certo? Agora tem também a letra O na forma do Hatuf. Você deve estar pensando aí, mas caramba, não parece o Kametz Gadol? Parece não, é o Kametz Gadol. É a mesma forma, só que aquele é o O. Aí você deve me perguntar assim, caramba, hein? E agora, como é que eu sei que é O e quando é que eu sei que é A? Bem, na verdade não dá para saber. O que é interessante é que no hebraico bíblico, na Bíblia hebraica, a vogal Hatuf aparece minimamente. Se aparecer 2 ou 3 vezes, aí eu acho que é muito. Então, toda vez que aparecer o Hatuf, nós vamos aí lhe avisar para você saber o que é o Hatuf. Não se preocupe com ele, porque ele não vai aparecer muitas vezes aí no hebraico bíblico. Agora, o role, esse role aqui, esse aparece várias e várias vezes, né? Quase que sempre aí você vai ver lá a letra Hollen, que é esse daguechezinho em cima da letra. Então, se eu tenho T com O, eu tenho a sílaba Tó. Muito bem. Vamos aqui para quase encerrar. Calma aí, que ainda não encerrou não. Né? Sei que já está bem estendida essa aula, mas é para o seu bem
Você vai vendo aí por partes, vai fazendo exercício, tomando a sua água. Só não esqueça aí de terminar de assistir a sua aula, certo? Próxima vogal é a vogal U. Como é que a gente representa a vogal U no hebraico? Também temos duas formas. Você viu aí? Cada vogal tem duas formas de ser apresentada. Por que tem duas formas? Uma é vogal longa e a outra vogal breve, né? Mas gramaticalmente a gente não vai mexer com isso agora. Agora o que eu quero que você entenda é o som dela. A, E, I, O, U, beleza? É isso que eu quero que você pegue aí. Cadê aqui minha setinha? Só um minutinho, deixa eu só apagar aqui. Não confundir ninguém. Beleza. Então vamos lá. A vogal U eu tenho Shurek, não é Shurek, tá bom? Não é Shurek, é Shurek. A vogal Shurek, o que é a vogal Shurek? A vogal Shurek é um Vav com dagesh dentro, tá bom? Então esse Vav aqui, ele não é uma consoante agora. Ele está emprestado aqui para a vogal. Então você não vai traduzir ele como VU, tá bom? Porque ele é só a vogal U, beleza? Como é que é o Shurek? O Shurek é um Vav com dagesh dentro. Então toda vez que tiver um Vav com dagesh dentro, ele tem o som de U. Então, se eu tiver aqui a consoante Gimel mais o Shurek, eu tenho então a sílaba Gu, né? G com U, Gu, beleza? E eu também tenho a forma do Kibbutz. O Kibbutz, como é que é a forma do Kibbutz? O Kibbutz são 3 bolinhas na diagonal, tá bom? Também é a vogal U. Eu posso ter aqui qualquer letra, como por exemplo Dalet, e aí eu tenho 3 pontinhos aqui na diagonal, então D com U, Du, beleza? Deu para entender, né? Muito tranquilo, qualquer coisa volta aí um pouquinho para que você pegue aí as vogais bem tranquilamente, vá com calma. Depois seria até interessante você pegar as consoantes, pega lá o Aleph, aí você coloca Aleph, aí você coloca Kametz Gadol e Patá, aí você faz A, aí coloca Tserei Segol, aí você faz lá E, aí depois você vem com a letra B, aí fica Ba, Ba, B, B, aí depois você vem o I, aí fica Bi, Bi, aí vem o O, U, vai fazendo com cada uma das consoantes, o Tsa, Tse, Tsu, né, para você ver aí a pronúncia e aprendendo a fazer as sílabas, que vai te facilitar quando nós estivermos lendo aí Sofonias 3.8 e também qualquer outro texto aí da Bíblia. Nós vamos ler não só Sofonias 3.8. Sofonias 3.8 vai ser o primeiro texto que você vai ler. Depois você vai ler toda a Bíblia aí em hebraico. Vai estudar a Bíblia só em hebraico agora. Vamos lá, deixa eu assustar um pouquinho vocês aí. Né? Nós vimos aí as vogais. E assim como nós temos no português, nós temos no hebraico também as semivogais. O que é uma semivogal? Uma semivogal é uma vogal fraca. Uma vogal que precisa de na verdade, uma vogal que precisa de outra, né? Por isso que é semivogal. Ela não é uma vogal verdadeira, ela é uma semivogal. Ela é uma vogal fraca. E por isso ela precisa de uma outra vogal para se apoiar. E no hebraico nós vamos ter semivogal também. Nós vamos ter essa forma, com 2 pontinhos apenas. Nós vamos ter essa forma com um monte de ponto, e essa forma aqui. O que você precisa entender, sem se assustar, tá bom? Calma, que não tem dor de cabeça com isso aqui, não. Essa semivogal aqui, ela vai ter, geralmente, o som de E. Essa semivogal aqui vai ter o som sempre de O. Tá vendo que é o ratuf aqui, ó? Então vai ter... como é que eu sei que é o ratuf? Não, o semivogal. Quando tiver esse símbolo aqui, o Tzinho, mais os 2 pontinhos, sempre vai ser o ratuf, então sempre vai ter o som de O, não se preocupe. Quando eu tiver aqui esse monte de ponto aqui, que seria o segol mais esses 2 aqui, é o E. Quando eu tiver o patá, mais o segol é o E. Então o que você precisa entender? Esse aqui é o que nós chamamos de shevá no hebraico. Esse aqui é o shevá. Shevá são esses 2 pontinhos aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para frente. Tá, então tem que falar só aqui mesmo. Eu tenho aqui o shevá. Esse aqui é o shevá simples. E o shevá simples, né, ele tem esse Ezinho aqui. E eu vou já falar um pouquinho desse shevá simples aqui. Deixa eu só limpar o meu slide aqui. Então o shevá simples, ele pode ser vocálico
como ele pode ser mudo. Por isso que eu disse que geralmente tem som de E. Lembra que uma semivogal ela é uma vogal fraca, né? Então ele tem um som muito mais breve do que uma vogal. Então, a vogal E, ele é mais forte, é E. A semivogal E, ele é mais fraco, então é E. É mais simples, ela é pequena, né? Bem menor. Então ela é bem mais breve do que uma vogal mesmo. A vogal ela vai ter mais força e a semivogal ela é mais fraca. Então, o chevá, quando ele for vocálico, vai ser um E breve, bem brevinho, igual na palavra pneu, né? Você não tem lá o E na palavra pneu, né? Mas ele aparece aqui, né? Pneu. Você não fala pneu, né? Você fala pneu. Então, o chevá seria mais ou menos isso aqui. Esse Ezinho bem brevezinho quase não aparece. Quando ele é vocálico. E quando é que ele é vocálico? Ele é vocálico apenas quando ele inicia uma sílaba. Mas não se preocupa com o chevá agora não, que quando a gente for falar de sílaba na próxima aula, eu vou explicar melhor a ideia do chivá, tá bom? Então, o chivá simples, ele tem esse som de E breve aí. Esse é o chivá simples. E aí eu vou ter o chivá composto de ratuf. Chevá composto de ratuf. O chevá composto de ratuf, ele tem esse símbolo aqui, ó, T mais o chivá, tá bom? O chivá sempre vai ser esses dois pontinhos. Então, quando tiver os dois pontinhos, o traço, esse aqui é o chivá composto de ratuf. Sempre vai ter som da letra O. Olha aqui o segol. Lembra lá do segol? Chegol. Chegol, ele tem o som da letra E. E aqui eu tenho o chivá. Então, eu tenho o chivá composto de segol. Sempre vai ter o som da letra E. E aqui eu tenho o patá mais chegol. Ou, perdão, mais o chevá. O chivá mais o patá é chivá composto de patá. Vai ter sempre o som de A. Então, o que você precisa entender da semivogal? A semivogal ela pode ser simples ou composta, certo? Então, quando ela é simples, ela vem só com esses dois pontinhos, que é um E bem breve, e ele pode ser vocálico ou ele pode ser mudo. Tá bom? A gente vai explicar melhor isso em sílaba, não se preocupe agora. Só aprenda que ele é o chivá, né? O chivá simples, que ele quando é vocálico tem o som da letra E. O chevá composto, ele pode ser esses três aqui. Então, tem o chevá composto de ratuf, que sempre vai ter som de O. Chevá composto de chegol, que vai ter sempre o som de E. E chivá composto de patá, que vai ter sempre o som da letra A. Beleza? Muito simples isso aí, né? Tranquilo, eu sei que você já tá fera aí, daqui a pouco você vai estar se libando. Bacana, vai estar lendo tranquilo. Mas antes de encerrar essa aula, isso aqui já é para encerrar, nós vamos ter também as consoantes vocálicas. Não se assuste, isso aqui é muito tranquilo. Olha só, a primeira dela aqui, deixa eu falar dessa consoante aqui. Lembra disso aqui? Isso aqui é o Câmetes Gadol. Então, isso aqui é chamado de Câmetes com Ré vocálico. Calma. O que você vai aprender disso aqui? Isso aqui, essa forma aqui, ó, o Câmetes mais o Ré na próxima letra, isso aqui é o câmetes com Ré vocálico. Isso aqui é uma junção, igual lá o Hirik, lembra? O Izinho lá com o Iod, então é a mesma coisa. Vai ter o som da letra A. Então, toda vez que você vê isso aqui, o Ré vocálico final, quando o Ré for no final da palavra e tiver antes dele um câmetes gadol, então isso aqui é A. Em vez de você traduzir assim, você vai traduzir somente com a letra A. Nós vamos ter o tserê com iode, que é igual à ideia do Hirik, que é só aquele pontinho mais o iode, não tem? Que é a letra I. A diferença é que isso aqui é o tserê, que é a letra E. Então, você não vai transliterar como E mais Y, certo? Vai transliterar apenas com a letra E. Então, ele pode aparecer em qualquer consoante, assim como essa aqui também pode aparecer em qualquer consoante. Toda vez que aparecer tserê mais iode, nós temos então a vogal E. E aqui você já viu esse daqui, esse aqui é o Vav com Hollen. Então, lembra que isso aqui é o Vav? O Vav ele tem a transliteração da letra W, o som de V. Mas aqui ele está emprestado como vogal, então ele não é uma consoante. Você vai transliterar ele como a vogal O, beleza? Toda vez que você vê um Vav com um daguechezinho, é a vogal O, Então você pode ver a letra Bet com o Vav e o Vav com Hollen.
Então, eu tenho aqui a sílaba bo. Beleza? Para você entender melhor isso aí, vamos lá para o exercício número 2. Pega lá na nossa pasta, faça o exercício número 2, tá bom? Nossa aula termina por aqui, então, Shalom Aleichem, né? Um bom descanso para você e nós nos vemos nas próximas aulas. Mas antes, lembra, faça o exercício 1, faça o exercício 2 e posta porque eu preciso ver o seu exercício. E a apostila, aquela primeira apostila, você vai fazer toda ela, tá bom? Pega lá da onde nós paramos, página 26, se eu não me engano, e vá até o final fazendo lá os exercícios que é proposto. Escreva as letras, escreva lá as palavras, vai falando as palavras e vá até o final. E faça aí esses 2 exercícios. Na nossa pasta lá, você vai ter um quadro geral de todas as vogais, da consoante vocálica, da semivogal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Manda aí um WhatsApp, manda um e-mail, dá um help aí, não morre sozinho no hebraico. Estou aqui para te ajudar e a gente vai junto aí fazer transliterações e fazer uma boa exegese, que é o papel do hebraico aí, para que a gente possa fazer uma boa exegese, um bom estudo da Bíblia, beleza? Obrigado por ter nos acompanhado até agora. Que Deus abençoe e a gente se vê na próxima aula. Não perca aí a próxima aula. Até mais. Valeu!